começo da entrevista você citou alguns nomes aí de alguns narradores que te inspiraram, Fiore Giliotti e tal. Queria saber, na sua opinião, quem que você acha que foi o divisor de águas, tanto no rádio quanto na TV? Você tem alguém que marcou assim mesmo? Então... Muitos marcaram. Eu sou suspeito para falar do Osmar, eu sou irmão do Osmar, mas eu acho que, independentemente disso, o Osmar foi um avalanche no rádio. Então, o que ele fez no rádio, foi um divisor de águas mesmo. Então, ele botou um jeito de transmitir, que existe até hoje, esse ritmo meio nervoso, frenético às vezes, com muita emoção, uma carga emotiva forte. Um jeito de transmitir em alguns momentos um pouquinho cantado, outras vezes um pouco mais firme. O Osmar tinha um timbre de voz perfeito, uma dicção extraordinária, e ele tinha um vocabulário muito bom, ele tinha um preparo grande, né? Sujeito que fez 2, 3 faculdades, já desde criança ele gostava muito de estudar. Então ele tinha recursos para, quando jogava o Corinthians contra a Ponte Preta numa final do Pacaembu, falar durante 10, 15 minutos, ficar descrevendo coisas que vinham na cabeça dele assim, de emoção daquilo que estava sendo provocado ali por aquele jogo, por aquele momento, aquele gol. Então Osmar brincava com isso, e com muita competência. E as frases dele, os jargões, o jeito de transmitir, enfim, tudo no Osmar eu acho que foi assim, funcionou muito como um divisor de águas. Às vezes ele acabou até fazendo um certo mal para alguns, porque ele vendia tanta emoção, falava tanto do jogo assim emotivamente, que as pessoas pegaram um pouco esse jeito de transmitir só com a emoção do Osmar, então virou um pouco meio gritaria, em alguns casos. Então ficou ruim, mas de uma certa maneira eu acho que o ritmo dele impera até hoje, esse ritmo mais forte, mais batido, mais nervoso. Agora, tivemos outros grandes locutores que fizeram história, o Fiore Giliotti, com estilo único. Eu ouvi o Fiore no interior, depois eu trabalhei com o Fiore aqui em São Paulo, na Bandeirantes, durante um bom período. Então, encantador. O Fiore tinha um jeito de transmitir que era cativante. O Haroldo Fernandes, que inspirou muito o Osmar e tantos outros. O Pedro Luiz fez uma história no rádio que, nossa, fantástico. O Edson Leite eu não peguei, mas o Pedro eu acompanhei. O Joséval Peixoto, que está hoje lá fazendo jornalismo na PAN, no SBT. O Joséval também tinha um jeito de transmitir muito, muito cativante. Ele prendia o ouvinte, ele transmitia facilmente. Era gostoso. Então tem muitos. No Rio, Valdir Amaral fez escola, foi um jeito também único de transmitir, o Jorge Cury. Enfim, tivemos grandes nomes no rádio, mas eu acho que o Osmar foi um nome meio assim de divisor de águas mesmo. E na TV? Na TV, desde lá de trás, o Geraldo José de Almeida, por estar começando ali, Record, né? Eu acho que foi imbatível. Ele transmitiu a Copa de 70. Jargões. E também quando você tem uma relação com o locutor, quando você é criança, aquilo marca muito. Então, no caso, com ele foi assim. E teve outros. Hoje, o Luciano do Vale, ficou um grande período. Ninguém fica tanto tempo assim na TV se não for, né? O Luciano do Vale, o Galvão, tecnicamente foi muito bom, e mas eu achava que era até mesmo, mas o Galvão é bom. E outros tantos, o Luiz Roberto, que esteve aqui, o Kleber Machado, os locutores da Globo. Tem muitos, assim, bons. Como um divisor mesmo, acho o Geraldo José de Almeida, que teve o jeito dele de transmitir. O próprio Luciano criou com aquela vozeirão, com aquele vozeirão dele, né? Isso. Pica-pau. O Globo Esportivo no ar, 6h55 em São Paulo, a Fórmula 1, domingo tem corrida, grande prêmio de Singapura, transmissão aqui na Rádio Globo. Quero mandar um abraço aqui lá para Pauliceia. Pauliceia. O Pica-Pau tá ouvindo a gente, o Adilson, o Moacir e Jacide. Deixa eu só apagar essa. É isso, né, Marcos? Não sei. É o pessoal lá da divisa do Mato Grosso do Sul, lá em Paulicé. Pica-Pau, grande abraço, meu rapaz. Obrigado pela audiência. 6h55, vamos conferir aqui a Fórmula 1. Você arrumou Jacides? Deixa eu ver essa Ilusão do rádio, do bate Jaci. O Edson, ele Escatamáquia?
disse que ele não gostava muito do Osmar na TV. E eu já ouvi outras pessoas falando disso, outros profissionais. Qual foi o que faltou no Osmar, por exemplo, para dar certo na TV, tanto quanto ele deu certo no rádio? Então, você sabe o que eu acho? Eu acho que o Osmar deu muito certo no rádio. Então, quando ele foi fazer TV, ele não fez pouco, fez até bastante, mas existia uma cobrança, existia uma expectativa de que ele fizesse na televisão o mesmo barulho, o mesmo serviço, o mesmo trabalho que ele fez no rádio. Essa exigência, essa expectativa não foi correspondida. Mas eu acho que ele foi bem na TV, né? Não como no rádio. Então acho que esse é o ponto que acaba sendo prejudicial numa análise do Osmar na TV. Na TV ele foi mais um locutor. Ele tentou até fazer algumas coisas um pouco diferentes, mas acho que ficou muito aquém do trabalho que ele apresentou no rádio. A gente entrevistou várias pessoas e todo mundo cita o Osmar como uma referência, né? Como o narrador do rádio. A gente queria conversar com ele, só que falaram que provavelmente a gente não ia conseguir, porque ele tem uma certa dificuldade para falar. Não. E eu queria saber como que está o Osmar hoje, né? Que ele é um cara ativo, ainda de alguma forma está no meio. Se você puder falar um pouquinho sobre Eu posso falar. Ele dá o nome para a equipe, né? Osmar continua na Rádio Globo, ele tem aqui um vínculo com a Globo, a equipe esportiva da Rádio Globo, a equipe Osmar Santos. Ele participa na medida do possível dessa equipe aqui, de vez em quando ele vem aqui, dá um palpite, mas ele escuta bastante, ele me liga, ele puxa a orelha. Ele fala muito pouco, porque ele teve um acidente em 94, bateu o carro, sofreu uma pancada na cabeça, ficou em coma durante um bocado de tempo, no limite, mas conseguiu se salvar. Os médicos o salvaram e os paramédicos, mas ele ficou com sequelas importantes. Então hoje ele é hemiplégico ou quase isso, ele tem pouco movimento de um lado do corpo, do lado esquerdo, consegue caminhar muito distâncias curtas, caminha com dificuldades e ele não fala, ele perdeu a linguagem, embora ele tenha um entendimento pleno de tudo que acontece em volta dele e de conversa. Você conversa com ele, ele entende tudo, ele responde, ele participa de uma conversa, ele interage. Então, o resultado final de análises de médicos e de todos é que o Osmar tem uma compreensão ótima, muito boa, normal, ou perto disso, acho que é normal, e tem deficiência para se expressar, gritantes, visíveis, ele não consegue falar. Ele fala pouco, mas quem convive com o Osmar, como é o meu caso, durante boa parte do dia, ou quase todos os dias, e você estabelece um jeito de conversar, você cria uma linguagem própria ali para entender o Osmar e para ele passar o que ele quer, enfim. Então a gente consegue conviver normalmente com o Osmar. Hoje, além de estar aqui com a gente na Rádio Globo, ele no começo funcionou como terapia, e ainda funciona, mas ganhou um outro contorno depois que ele se achou, se encontrou na pintura, que passou a ser, inicialmente, ele perdeu o movimento do braço direito, ele só pinta com a mão esquerda, nunca tinha feito esse trabalho antes, nunca tinha pintado antes, mas gostou e ali ele começou a passar um pouco da comunicação dele e se interessou, e até hoje ele tem aulas, ele pinta durante o dia todo ou ele pinta todos os dias durante algumas horas por dia. Então, quase todos os dias ele está lá 2, 3, 4, 6 horas envolvido com esse trabalho. E ele brinca com isso, ele sai, faz leilão, ele participa de instituições de caridade, ele, enfim, anda por aí com pinturas, com esse trabalho. Então, assim ele está hoje. Mas está bem, ele tem um otimismo bastante visível, né? E o Osmar, num determinado período, aí logo depois não, um bocado depois do acidente dele, um ano e pouco, ou quase 2 depois, que estava ainda num trabalho mais intenso de recuperação, fazendo tudo que era possível, seguindo as orientações dos especialistas. Osmar, um dia, não com essa linguagem, mas do jeito que ele pode hoje, ele me passou o seguinte:
Olha, aconteceu uma coisa muito chata comigo, tive um acidente e eu perdi muito do que eu tinha, mas muito do que eu tinha também não perdi. Muitas coisas estão aqui. E eu tenho agora 2 caminhos. Ou eu vou ficar o resto da minha vida reclamando o que eu perdi, ou eu vou viver o que eu tenho, o que é possível. Eu já decidi que eu vou viver o que é possível, eu vou viver o que sobrou. E depois disso, eu nunca vi mais o Osmar reclamar. Então ele sempre está assim, tentando fazer o que é possível e feliz e otimista. Brinca, conta piada, se diverte e às vezes tem uns momentos que ele sofre um pouco mais, ele lamenta, ele já teve momentos depressivos, já teve momentos meio de revoltas, isso meio no começo da recuperação dele, mas hoje me parece que com uma capacidade grande de resignação, ele convive bem e animado. O Osmar é realmente uma lição para a gente. Eu acho isso muito legal. A gente foi gravar no Museu do Futebol, né? A gente encontrou ele num evento, eu achei muito legal isso. Você falou dos outros locutores. Você chegou a conhecer o Luciano? Conheci. Conheceu? E como era assim, ele se preparava, a emoção dele? Ele era naturalmente daquele jeito? Eu acho que sim. Eu conheci o Luciano, não trabalhei com ele em nenhum veículo de comunicação, mas a gente tinha uma produtora de vídeo no começo dos anos 90. Em 94, o Luciano fez um trabalho com a gente lá na produtora. Ele ficou lá durante 1 ano e pouco, talvez até mais. Toda semana, 2, 3 vezes ele estava lá. Então eu convivi um pouco com ele. Eu achava ele um locutor, no começo da carreira dele, completo, um locutor muito bom. Agora, no final da carreira dele, tinha lá algumas deficiências, mas sempre com aquele jeito de transmitir característico dele, que você ligava a televisão, mesmo se não tivesse imagem, você sabia que era o Luciano. Então, eu achava ele a voz dele era emotiva, né? O jeito dele gritar gol, quando ele subia o timbre, quando ele narrava um lance perigoso, era bastante emocionante. Então, por conta disso, eu acho que ele é apontado por muitos aí como o maior, ou um dos maiores da televisão de todos os tempos. E acho que ele era assim naturalmente. Agora, claro, todos eles têm um preparo, né? Todos eles se preparam para fazer os jogos.